Fala galera, esse é mais um Opinião sobre Games, do podcast que a gente não precisa explicar para vocês sobre o que é, porque ele já está bem claro no nome, né? É autoexplicativo. Hoje a gente tô aqui mais uma vez com os meus grandes colegas. Esse cara aqui do lado esquerdo, quem que é? Esse cara aqui do lado esquerdo, acho que sou eu, né, mano? Boa noite, galera. Se apresenta aí, quem que é você? Eu não sei quem é você. Você não sabe quem eu sou? Eu sou o João Otávio, mais conhecido como João Alves. E tamo aí, gente. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Muitas coisas hoje, muitos assuntos importantes. Vamos que vamos. E esse rapaz aqui embaixo? Quem que é esse rapaz aí embaixo que eu não sei quem é? Eu estou embaixo e ao centro, só para deixar claro. Embaixo e ao centro. O meu nome é Maurício Daniel e, bom, todo mundo me conhece como Maurício Daniel, então é um prazer estar com vocês para mais essa rodada de discussão sobre games. Rodada! É isso aí, e hoje a gente vai falar sobre um negócio muito importante para o mundo dos games em geral e principalmente para o mundo dos esportes, que muita gente não sabe, mas está rolando uma espécie de guerra de bastidores sobre a regulação dos esportes no Brasil, né? Tá rolando vários problemas, não problemas, né? Mas várias opções de projeto de lei no Congresso e tal sobre a regulamentação dos esportes no Brasil, e isso tá uma espécie de guerra, porque quem está tentando dar essa regulamentação, tentando criar essa regulamentação, não é exatamente a galera que faz parte, né? Que é hoje o esportes, né? Os donos de equipes, os jogadores, essa galera não está no meio. Eu pessoalmente não sabia disso, eu fiquei sabendo por causa de uma matéria que saiu semana passada na The Esports Observer, né, matéria do Vitor Frascarelli, grande amigo, o Vitor Frascarelli, matéria dele no The Esports Observer falando sobre essa guerra que está rolando aí nos bastidores do Congresso Nacional. E para explicar mais sobre isso, a gente conversou aqui com o Nicolas Bock, que é um advogado que está por dentro de todo esse processo, e ele explicou para a gente direitinho tudo que está rolando, quando isso começou, o que isso quer dizer e o que isso pode mudar o cenário do esporte se o projeto de lei for passado do jeito que está ou não. Então a gente vai sair um pouquinho aqui do nosso ao vivo, a gente vai mostrar a entrevista que a gente gravou com o Nicolas Bock aqui para vocês. Vocês podem continuar comentando aí nos comentários, e quando acabar a entrevista a gente vai voltar para comentar sobre o caso e ler os comentários de vocês e as opiniões que vocês têm aí sobre o processo. Então, nós do passado, assume aí e vamos ver a entrevista aí com o Nico. Então, galera, eu estou aqui hoje com o Nicolas Bock, né, que é o advogado aí da área que está atuando junto com o pessoal de esportes, e é um cara que está por dentro de tudo que está acontecendo nessa questão aí da legislação, né? A gente não pode falar que é exatamente da legislação que está passando, porque está justamente na disputa, né? Não está sendo aprovado e tal, está justamente nessa disputa aí. E, assim, eu acho que muita gente está meio por fora do que está acontecendo. Nicolas, você pode dar um panorama geral do que é essa disputa e de por que tem tanta gente brigando por causa dessa legislação? Olha, quando a gente fala de uma atividade nova no Brasil, né, o Brasil, que é um país que utiliza uma linha de direito que a gente chama de civil law, onde a parte legislativa é a parte mais importante do direito, né? Diferente dos Estados Unidos, que usa o common law, que a gente vê nos filmes e tudo mais, que tudo é decidido nos tribunais, os juízes podem inovar, podem definir coisas. Aqui no Brasil não funciona bem assim. A gente precisa de uma lei primeiro, para depois essa lei ser aplicada, para depois existir uma mudança na sociedade por meio dessa lei, né? Quando a gente pensa no que a lei vai dizer, é o momento chave para você conseguir um poder num mercado que não necessariamente você é legítimo nele. Então é o caso, por exemplo, das federações que estão aparecendo aí. Na verdade, a gente já tem mais de 4 ou 5 confederações de esporte eletrônico no Brasil, todas elas buscando espaço e, na verdade, nenhuma delas dialogando com o mercado legítimo. E quando eu falo mercado legítimo, eu estou falando de quem está no centro do mercado, que são as publishers, né, as desenvolvedoras que são donas do jogo.
E aí isso gera um embate, porque o pessoal não está dialogando com os donos do jogo e querem, de alguma forma, se aproveitar de algo que não é deles. Ou, enfim, então a gente vai ver muito embate, né? As principais brigas são com relação a isso, e aí a gente acaba tendo uns tropeços no meio do caminho por parte de políticos que tentam conseguir votos, tentam conseguir enfim, algum tipo de poder aí no meio, né? Então a gente tem até no projeto de lei mais importante que está acontecendo, que é o projeto de lei do Senado 383 de 2017, a gente teve incluído, por exemplo, uma disposição que diz esportes eletrônicos que utilizem jogos violentos não serão considerados esportes. Você tem umas coisas que assim não faz nem sentido mesmo, né? E aí tudo isso sendo discutido, né, por pessoas que não necessariamente fazem parte do mercado legítimo ou não dialogam com o mercado legítimo, isso gera dois problemas no geral. Primeiro é que você não vai ter uma legislação que vai observar o que realmente acontece no mercado. Segundo, que você vai ter pessoas que podem até estudar o esporte, mas estudem um esporte tradicional. E o que a gente tem de mais profissional no Brasil é o futebol, e vamos concordar que não é tão profissional assim. Em vez de pegar ali exemplos de europeus ou americanos, tenta-se e aplicar coisas do futebol para o esporte eletrônico que realmente vai ser muito ruim, né? Então, acho que a nossa conversa parte aí desse start. Uhum. Aí no que você falou ali, que o texto original tinha coisa falando sobre não considerar jogos violentos como esportes e tal, basicamente tipo jogos de tiro como CE, Counter-Strike, como Free Fire, como Valorant, esses jogos que têm uma boa... são jogos grandes, né? Tem várias equipes jogando aqui no Brasil, né? Tem muita gente jogando fora de equipes profissionais, né? São alguns dos maiores jogos aí da cena. Nesse texto original, no caso, esses jogos simplesmente do dia para a noite deixariam de ser considerados esportes aqui no Brasil, se fosse aprovado do jeito que foi pensado. Seria isso? Essa emenda da questão dos jogos violentos foi a última coisa que foi inserida na lei. Porque a lei ela começou com uma redação original feita por uma confederação, né? Acho que não tem nenhum problema dizer aqui, porque eles mesmos se dizem autores do projeto de lei, a gente não tem nenhum problema. Que é a CBDEL, e eles fizeram uma redação de um projeto de lei que foi proposto tanto no Senado, em âmbito federal, quanto em vários estados do Brasil, se não todos, se eu não me engano. E esse projeto de lei, ele realmente era muito parcial para o lado das federações. Então, a gente tem um momento na Lei Geral do Esporte que diz que são fomentadoras as entidades de administração do desporto, ou seja, qualquer pessoa que organize uma competição. Mas quando eles fazem esse projeto de lei, eles basicamente falam duas coisas, né, no projeto de lei inteiro. Primeiro, esporte eletrônico vai ser considerado esporte. Isso é interessante. O esporte eletrônico ser considerado esporte é algo bom, até porque os times já utilizam um contrato que está na legislação esportiva, né? A gente teve o caso da INTZ com a Mayumi, que foi exigência da INTZ fazer uma nota pública dizendo que o contrato feito ali foi o contrato especial de trabalho desportivo que está na legislação esportiva. Então, a legislação esportiva ela traz benefícios para o esporte eletrônico, embora eu também ache que a gente precisa pensar numa legislação própria, né? A segunda coisa que essa redação original fala, serão fomentadoras federações, confederações, associações, tudo que foge de empresa. Como dizer que só vai poder se aproveitar da legislação esportiva ou as coisas que se enquadram ali, apenas esses tipos societários, né? Apenas esses tipos de sociedade que são formadas de forma não lucrativa e tudo mais, o que é muito fora da ideia do esporte, até constitucional, né? Isso seria considerado inconstitucional. A gente tem o artigo 217 da Constituição que diz que qualquer pessoa que for trabalhar com esporte pode se organizar da forma que quiser, não precisa ser federação. E no decorrer desse projeto de lei, também foi, se eu não me engano, pelo senador Eduardo Girão, do PSL, foi incluída na segunda emenda desse projeto de lei, foi incluído essa disposição sobre o jogo violento. E aí, na verdade, seria maior parte dos jogos, né? Acho que o que não faz nem sentido, porque quando a gente fala de violência no esporte, a gente já tem
uma outra legislação, uma outra regulamentação, que é aquela questão a classificação indicativa do que vai ser transmitido. Por isso que você não vê, por exemplo, o UFC durante a tarde, por isso você não vê o UFC sendo transmitido em horário nobre, porque você tem violência no UFC, a gente já tem uma regulamentação para evitar que o conteúdo violento ele seja veiculado em certos horários, existem regras para sites de streaming cobrarem identidade para a pessoa acessar e por aí vai, né? Então a gente já teria isso coberto, não teria que estar numa legislação sobre esporte eletrônico. E aí, no caso, tipo, como você mesmo explicou, essa disputa, que a gente está vendo aí, essa disputa aí cada vez mais presente na agenda pública, né, na ideia do que está acontecendo e tal, só que ela não é como você mesmo apontou, ela não é uma disputa que começou agora, em 2021, né, ela já vem desde aquele primeiro projeto de 2017, né. E pela matéria que o Vitor fez ali para The Sports Observer, né, falando sobre o negócio, esse projeto, do jeito que ele tinha sido escrito, ele havia sido barrado, né, não foi aprovado, mas agora parece que estão tentando fazer uma manobra jurídica para tentar aprovar ele de outro jeito, né? Não no caso, pegar o mesmo texto e tentar, pelo que ele explica na matéria, pegar o mesmo texto e tentar aprovar no âmbito estadual, né? O que é essa manobra? O que estão tentando fazer com isso? Quando a gente pensa em Brasil, né, a gente tem várias unidades do Estado brasileiro. Então a gente tem a parte federal, estadual e municipal. E cada um vai poder ter ali as competências para gerir alguns assuntos da forma como bem entender. A gente tem, como eu disse, a mesma redação que foi proposta no âmbito federal, e aí a gente pode depois dar uma aprofundada no que aconteceu durante esse projeto de lei, eu acho legal. A mesma redação que eles propuseram no âmbito federal, eles propuseram em vários estados. O que, se algum estado passar aquilo passa a ser verdade naquele estado temporariamente, pelo menos, tá? Porque eu vou explicar porque temporariamente. No estado de São Paulo, que seria o mais importante, porque quando a gente pensa em esporte eletrônico, todas as empresas estão situadas em São Paulo, a maior parte das competições acontecem em São Paulo, então ali era o mais importante, e esse projeto de lei, ele foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, da forma como estava, teve algumas mudançazinhas, mas foi praticamente aprovado da forma como estava, só que aí, da mesma forma que no âmbito federal o presidente pode vetar uma lei, o governador, no âmbito estadual, pode vetar leis também. E aí o Dória, ele vetou esse projeto de lei completamente, não teve nenhuma parte dele que passou a valer, mesmo com a Assembleia Legislativa aprovando, né? E aí a ideia de você ter isso em âmbito estadual é principalmente para aproveitar de leis estaduais de fomento ao esporte e por aí vai, né? Conseguir se enquadrar em alguma lei de incentivo, ou até mesmo, se chegar ao caso, falar, mas vamos supor aqui que uma federação se sinta incomodada com uma empresa conseguindo algum tipo de verba, alguma coisa assim, você fala, mas você não é entidade fomentadora, você não se enquadra em federação ou confederação ou qualquer coisa assim. Aí isso geraria um embate, né? E eu acredito que o resultado desse embate, se fosse para o judiciário, essa parte da lei seria considerada inconstitucional e ela não teria validade de qualquer forma. Realmente existe esse esforço de passar a lei. A gente tem que pensar também que esse pessoal, eles têm muito braços lá fora, né? E às vezes até passar uma lei num estado acaba sendo algo para fazer propaganda ou alguma coisa assim, se legitimar, né? E essa parte de legitimar alguém que não é legítimo é perigoso também. Então a gente tem essas duas frentes aí de pensar, mas efeitos práticos mesmo não vai realmente ter muitos efeitos práticos. Quando eu disse lá atrás que é interessante o esporte, uma lei que diga que o esporte eletrônico é considerado esporte, é interessante porque você acaba com toda uma insegurança jurídica. Porque se um processo envolvendo esporte eletrônico
vai para o judiciário, você não sabe hoje o que o juiz vai aplicar. Porque não existe nenhuma lei dizendo, ó, vai ser aplicado isso. O juiz vai interpretar da forma que quiser, né? E vai interpretar da forma ali que ele entender e que as partes dialogarem. E isso é muito perigoso. E a gente já viu o perigo disso em um processo, né? Ou no caso do Loop, quem acompanha League of Legends, né, e é old no cenário, sabe que o Loop ele foi suspenso por um suposto aliciamento. E ele foi suspenso por 1 ano, e durante 1 ano ele permaneceu suspenso enquanto rolava um processo na justiça. E esse processo basicamente dizia, ó, eu fui suspenso, mas eu não tive nenhuma chance de defesa, eu não pude fazer meu caso, a Riot Games simplesmente me deu a punição, e aí, como fica? A advogada do Loop, né, e da PEN, não era especialista em direito esportivo, então não pediu a aplicação da legislação esportiva. Se ele não pede a aplicação da legislação esportiva e o juiz também não conhece, não aplica por ele mesmo, aí a gente tem um problema, porque o juiz provavelmente nem pensou em aplicar a legislação esportiva. E naquele caso, a punição, mesmo sem defesa, foi considerada válida porque estava no regulamento ali do que foi assinado pelo clube e pelo jogador. Mas existe uma disposição justamente para trazer uma ordem para o ambiente esportivo, uma disposição na legislação esportiva que diz que suspensão e banimento só pode acontecer depois de um processo. Então, se fosse aplicada a legislação esportiva, aquela suspensão não poderia ter acontecido. E aí entra aquela questão, né, que a gente conversou antes aqui do programa começar, que no meio do caminho essa insegurança do que vai ser aplicado prejudica o atleta. Você falando aí, tipo, deixando bem claro, né, que de certa forma, de uma forma ou de outra, o problema não é existir a regulamentação, ela está sendo feita do modo como está sendo feita, né? E você citou uma parte de que, tipo, essa legislação pode estar sendo usada para legitimar partes que hoje não possuem legitimidade, né? Como exatamente esse movimento? O que seria... Como ela exatamente está sendo usada para fazer essa legitimização de quem hoje está fora do cenário? O maior perigo quando a gente fala de prática, se uma confederação estiver fazendo uma competição de um jogo de uma desenvolvedora que não gosta daquela confederação, o que ela vai fazer é mandar uma notificação extrajudicial, falar para ela parar, senão vai tomar medidas cabíveis, e ela não vai poder utilizar o jogo. Então, na prática, ao longo prazo, quando a gente fala de competições feitas por essas federações, confederações que tentam, de alguma forma, se legitimar, acaba não trazendo um perigo ao longo prazo muito grande, por conta disso que eu acabei de dizer. Só que a gente tem que pensar que a gente está num país, né, a gente está no Brasil, e a nossa cultura é federativa. Então, quando alguém que não conhece o esporte e tá vendo Fantástico falando sobre isso, tá vendo jogo sendo transmitido na Sport TV, tá vendo um canal aberto novo que sua programação é basicamente baseada nisso, né? Falou, pô, tá na hora da gente entrar. Como a gente vai entrar? E por experiência própria eu digo, eu tenho uma coluna na rádio CBN e tudo mais, então eu acabo sempre sendo procurado para esse tipo de coisa. Então o pessoal me pergunta, Nico, e aí, com qual federação eu tenho que me filiar para participar dos esportes eletrônicos? Que federação eu procuro para negociar um patrocínio? Porque essa é a cultura das empresas que investem em marketing esportivo. Aí você procurar primeiro a federação e aí entender como funciona aquela modalidade e tudo mais. E quando a gente tem essa realidade, a primeira pessoa que vai ser procurada vai ser aquela confederação. Vai ser aquela confederação que aprovou um projeto de lei. Vai ser aquela confederação que está discutindo um projeto de lei, que fez um projeto de lei no âmbito federal. E isso é muito perigoso, porque essas pessoas chegando primeiro numa confederação que não tem legitimidade no mercado, pode acabar investindo errado, pode acabar fazendo coisas erradas e depois se desencorajando a continuar no esporte eletrônico porque ali foi enganado, porque ali aconteceu alguma coisa. É nesse ponto que as confederações e federações que não são legítimas acabam incomodando o mercado, né, que é legítimo. E
E se eu não me engano, tinha uma parte lá dessa legislação, no caso a gente está falando tipo, desse primeiro texto que não foi aprovado federalmente, estão tentando aprovar em matéria de estados, né, e tal, era a parte que era considerada como mais problemática nesse sentido, que era o tal do artigo 4, né, que passava um poder mais grande para essas federações. Você pode explicar para quem não está sabendo, para quem não conhece exatamente o que está acontecendo, o que exatamente é esse artigo 4 e por que ele pode ser perigoso do jeito que ele foi escrito? O artigo 4º, ele basicamente diz que ele limita, né, e a palavra seria isso, ele limita como entidades fomentadoras as federações, confederações e associações que são organizadas de forma não lucrativa e são organizadas da forma que a gente vê no esporte tradicional. E isso deixaria de fora como entidades fomentadoras do esporte empresas que se constituem de forma empresarial mesmo, né? Essas empresas que têm fins lucrativos, que são justamente as publishers, as empresas que estão fazendo competições sérias de esporte eletrônico, os próprios clubes, né? Que vários clubes, por exemplo, de futebol, acabam fazendo projetos sociais também e tudo mais, né? Então, deixaria de fora como entidade fomentadora as empresas e tudo mais. Quando a gente pensa em esporte, essa limitação ela não existe, ela não pode existir. Por conta de toda a questão do presidente Vargas, né? Getúlio Vargas, que usou muito politicamente o esporte, a gente tem uma situação que na nossa Constituição, por conta desse uso político do esporte que a gente viu na época de ditaduras, né, pelo próprio regime nazista, o esporte foi muito utilizado. Depois disso, a gente tem uma disposição quase que global no mundo inteiro, não é só na Constituição brasileira, que o Estado ele não pode intervir no esporte. E você limitar a forma como uma empresa que trabalha com esporte vai se formar, está prejudicando essa disposição, que a gente chama de autonomia esportiva. Não sei se alguma empresa hoje tem interesse. Na verdade, a própria NTZ tem um projeto tem um projeto que se beneficia da lei de incentivo ao esporte, por exemplo. Né? Mas a gente tem outras iniciativas, como o YoGamers do Yoda, né? O YoGamers do Bem, a gente tem lá no Rio de Janeiro, o Afro Games, né, que poderia se utilizar, realmente não sei se utilizam de lei de incentivo ao esporte, mas poderiam se utilizar, e se tiverem formatadas numa questão de empresa e não de associação, federação, confederação, elas não poderiam receber na teoria, não poderiam receber algum tipo de incentivo nesse sentido. Embora o que me parece não ser a intenção de monopolizar competições, você tem a monopolização de outras coisas na mão de apenas esse tipo de entidade associativa, né? Federações, confederações. Esse é o perigo. E daí quando você monopoliza essas partes adjacentes, você pode acabar, tipo, com o passar do tempo, também monopolizando as competições, né? Acredito novamente, a parte de monopolizar a competição é muito difícil ser monopolizada por confederações, porque você vai ter ali o dono do jogo. Como você tem uma publisher que criou o jogo e ela é dona do jogo, se ela disser, beleza, você é a única pessoa que pode fazer competição, mas competição do meu jogo você não faz. Né? E aí acaba perdendo toda a ideia, porque a gente tem que pensar que a gente tem duas indústrias, a gente tem a indústria do jogo, e aí aqui a gente fala de exploração do jogo e tudo mais, a gente tem a indústria esportiva. Muita gente acha que a parte de esporte eletrônico ela está muito protegida por conta da legislação de proteção intelectual, e isso é uma meia-verdade, porque a legislação de proteção de propriedade intelectual e tudo mais, ela vai até o momento em que a desenvolvedora negocia quem vai poder utilizar o jogo dela para fazer uma competição ou decidir que ela mesma vai fazer a competição. E aí, a partir do momento que estamos negociados quem vai utilizar o jogo, a partir daí vai ser uma outra legislação que vai ser aplicada, porque aí você não tem mais a exploração do jogo,
Você tem a exploração do esporte, né, do espetáculo esportivo e tudo que cerca esse espetáculo esportivo. E aí não é mais a imagem do jogo que está sendo regulamentada aí, é a imagem do espetáculo esportivo, do atleta, do clube, e aí você tem essa diferenciação. Então, se você impede que aquela propriedade do jogo chegue no momento esportivo, a confederação não tem o que fazer, entendeu? Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que a gente tem toda uma legislação que ainda não, toda uma situação que ainda não foi legislada, né? Que é toda essa parte de como vai funcionar essas competições de esporte eletrônico. E aí, no caso, a gente está falando, você está falando praticamente das confederações que estão tentando entrar nesse cenário usando uma lei para já entrar com uma certa importância, né, no cenário e tal, mas e a galera que hoje é o cenário, né, que são as empresas, as equipes de esportes, o que elas estão, qual que é a parte delas nessa disputa? O que elas estão fazendo nessa disputa? Olha, é bem complicado falar isso, porque o que eles decidiram fazer foi nada. Né? Na verdade, quando acontece alguma coisa, eles organizam algum tipo de tuitaço, ou aí eles entram na briga, mas não existe uma movimentação para dialogar, né? Não existe uma movimentação para entender o que está acontecendo e se impor. O que acontece vamos tentar evitar, vamos deixar eles falando sozinho, quando alguma coisa acontecer, a gente se interessa. Então, a gente viu o perigo disso acontecer no Senado. Esse projeto de lei que a gente está falando, né? Aí vamos tocar a questão de como aconteceu esse projeto de lei 383 de 2017. Ele foi proposto em 2017, até 2020 ele correu sem nenhuma atenção do mercado. Foi quando ele quase foi aprovado no Senado que aí as empresas e os clubes se uniram para fazer uma carta e enviaram para o Senado. E também, se não fosse uma outra figura, que foi a senadora Leila do vôlei, acredito que se a Leila do vôlei não tivesse tido algumas falas infelizes que viralizaram, e depois ela se retratou e ajudou, né, o mercado muito bem, talvez isso nem tivesse chegado ao ouvido daqueles que são donos de clubes, né, o pessoal das desenvolvedoras, e por aí vai. Estava literalmente indo para a Câmara, né? Porque, quem não sabe, se uma lei é proposta no Senado, ela é discutida no Senado, aí ela sai do Senado com uma redação para ser aprovada pela Câmara dos Deputados, né? E a gente já estava com essa primeira fase de discussão no Senado toda terminada. Se não fosse no último, nos acréscimo do segundo tempo, ter ocorrido essa fala que viralizou, e aí ter sido enviada essa carta das publishers e dos clubes falando que aquele projeto de lei não estava legal, que não reconhecia quem propôs a lei e tudo mais, a gente nem teria tido esse embate todo que a gente está conversando aqui. E isso é extremamente danoso, né? O risco que se corre com isso, porque quando a gente fala de uma briga política, eu acho que todo mundo tem observado isso nos últimos tempos, que acho que o Brasil inteiro, apesar de estar mais polarizado, está mais politizado também, né? O pessoal já está sabendo que quando uma coisa é proposta para ser votada no Senado, na Câmara, aquilo já está decidido. Os votos, eles já estão negociados. Não pode envolver dinheiro, negociação de voto, mas existe uma negociação, um lobby interno que é natural acontecer em qualquer parlamento no mundo inteiro. E quando uma coisa está para ser votada, aquilo já tem um resultado. Se você deixar para se mexer no momento que aquilo está sendo votado, você não vai conseguir reverter nada do que está acontecendo ali. No final, você vai ter uma lei que é horrível para o esporte eletrônico e a culpa vai ser a omissão. E o principal discurso a gente não quer Estado no esporte eletrônico, a gente já se organiza da forma que quer. E isso não é um argumento válido, porque o esporte tradicional conseguiu a autonomia dialogando com o esporte, com o Estado. Então, acho que esse o panorama muito perigoso de a gente tem federações que têm interesse se mexendo e o pessoal, o mercado legítimo, não quer se mexer. E para a gente tentar mudar isso aí, tipo, o que nós como imprensa ou nós como público poderia fazer para ajudar a tentar mudar esse cenário? Tentar forçar as equipes, as empresas a se posicionarem, a entrar de verdade nessa briga para criar um cenário bom, ou não tem muita coisa que a gente aqui de fora possa fazer nesse caso?
Eu acredito que o jeito mais proveitoso de conseguir trazer essa discussão para o mercado legítimo, né, na questão da legislação, é trazendo uma parte que está sendo coadjuvante nisso tudo para ser também uma parte que vai começar a brigar, que são os jogadores, né? Hoje, as empresas, os clubes, eles têm muito pouco interesse em uma regulamentação, porque hoje eles aplicam o que querem, principalmente na relação com os jogadores. E hoje, quem tem o maior poder político dentro dessa relação são as desenvolvedoras e os clubes. E elas estão fazendo contratos, né? Eu que trabalho diretamente com atletas, vejo os contratos que eles assinam e tudo mais, são abusivos, né? Então, hoje os jogadores fazem contrato com os clubes, e nesses contratos, quem redige é o clube. Você tem coisa da legislação esportiva, tem coisa da legislação civil, tem coisa da CLT, que é a Lei Geral do Trabalho, tudo misturado ali de uma forma que só tem coisa boa para a empresa e não tem coisa boa para o jogador. E isso faz com que a gente tenha um problema muito grande de perpetuação também de jogadores que tentam negociar ou que tentam fazer alguma coisa, acabam sendo excluídos do cenário. Então, a gente tem que tomar cuidado com a situação, e quando a gente fala de imprensa, quando a gente fala, né, do público, apoiar os jogadores, dar voz para os jogadores oferecer meios e ajudar os jogadores a se unir, a fazer uma associação, né, ou algum órgão representativo, colocar alguém para representar eles e entrar nessa briga. Porque no momento que os jogadores começarem a negociar e falar, a gente quer que seja aplicada a legislação tal. Essa legislação não é tão boa pra gente, vamos negociar tal. Mas aí a gente não pode aplicar duas legislação numa mesma atividade, a gente tem que eleger uma coisa. Ou vai ter uma negociação muito saudável ali em um âmbito privado, ou essas pessoas vão procurar, e acredito que é um caminho natural, uma regulamentação que faça sentido para essa atividade, que talvez seja diferente o que essas federações estão propondo, e aí vai ser necessário novamente entrar nesse meio político, em aplicar uma legislação que realmente faça sentido, né? Então a gente pode falar, por exemplo, da própria gaming house e da quantidade de horas de trabalho, questão de concentração e tudo mais, que são super relativizadas quando a gente fala de contrato de trabalho esportivo versus o contrato especial, aliás, contrato geral que está na CLT. Envolver os atletas, acredito que é a forma mais fácil de fazer com que o mercado se envolva nessa briga política e procure o que é melhor para o esporte eletrônico. Outra forma também é tornar tudo isso público para que algum órgão público intervenha. A gente já tem isso acontecendo, por exemplo, né? Aí foi papel da imprensa falar, por exemplo, do caso do atleta que morreu numa gaming house por alegadamente condições ali que não eram legais de higiene, ergonomia e tudo mais no trabalho, né? Aí você já tem o Ministério Público do Trabalho investigando a situação. E no momento que o Ministério Público do Trabalho começa, ou qualquer tipo de Ministério Público, começa a investigar, a entender o que está acontecendo, aí não vai ser uma situação onde o privado vai ter controle. Porque a partir do momento que tem gente morrendo porque não se observam regras mínimas de segurança e higiene no trabalho, aí você vai ter o Estado intervindo. E aí é pior. Então, acho que, pelo que a gente está vendo aí, digamos assim, a real ideia de se fazer uma regularização, uma regulamentação boa para isso seria fazer uma lei que não seja apenas uma lei que mexa na questão da prática esportiva, na prática de organização de campeonato e tal, mas também que defina algumas coisas da prática trabalhista, né, que hoje está totalmente aberto, né? Tipo, as empresas fazem o que bem entendem com seus jogadores, né? E, assim, qual que seria o que você acredita que talvez seja o melhor caminho para fazer para a gente pelo menos começar a pensar uma conversa de uma regularização desse sentido, né? Porque, como a gente sabe, ainda que a gente possa usar a regularização esportiva como base, o esportes tem muitas particularidades que não existem
na questão do futebol, do basquete ou de qualquer outro esporte, né? Com certeza. O caminho é fazer a mesma coisa que a Coreia fez lá antes dos anos 2000, que é unir todo mundo que participa desse mercado. Então você ter representantes dos clubes, representantes das publishers, representantes dos anunciantes, das pessoas que querem se envolver com o esporte eletrônico, representantes dos atletas, ter representante de todo mundo ali para sentar na mesma mesa, entender quais são as demandas de todo mundo, e aí a partir daí começar a entender qual que é um meio termo aceitável, né? E aí quando a gente pensa também o Estado tem que estar nessa conversa também para entender questões de higiene mínimas, questões de como que pode ajudar o esporte eletrônico, né? E a partir daí fazer alguma coisa séria. E não é à toa que a Coreia é o que é no esporte eletrônico, porque ela fez isso há 20 anos atrás. Quando a gente fala de Coreia, a gente tem a KESPA, que é a Korea Esports Association, que começou da união de todas essas pessoas para entender o que eles podiam fazer para o esporte eletrônico crescer da melhor forma possível no país. E essa associação se tornou até um órgão público. Hoje essa associação faz parte da pasta ministerial da cultura, turismo e por aí vai lá na Coreia. Então esse é o caminho, é você unir todo mundo tá na mesma mesa, negociando, entendendo o que está acontecendo e brigar por seus interesses, e o Estado também fala, peraí, talvez esse interesse que é importante para vocês, ele não é legal para a sociedade porque você vai colocar vidas em perigo, né? Ou então coisas desse gênero. Uma coisa que muita gente tem medo do Estado é aumentar a tributação, por exemplo, né? Isso é um mito. Na verdade, se for aplicada a legislação esportiva, você vai ter uma diminuição da tributação. A gente teve um caso em 2014 que foi uma competição de Smite que aconteceu na Comic Con, em que foi cadastrado como competição esportiva, tinha uma premiação de R$100 mil naquela competição, e a Caixa falou assim, não, peraí, vocês não são esporte. Se você for ter uma premiação, você tem que passar pela Caixa Federal como concurso cultural. Enquanto que, se for considerado esporte, você vai ter a premiação esportiva em si. E a taxa, a burocracia e tudo mais é muito menor. Então, muita gente fala, não vamos trazer regulamentação para o esporte eletrônico porque só vai trazer problemas, vai trazer mais taxação, o Estado quer meter a mão no que está dando certo, e não é bem assim. A gente tem que estudar, em muitos casos pode realmente ser assim. E eu estudei todas as implicações, e eu digo com segurança, para o esporte eletrônico iria diminuir custos de atletas, ia diminuir custos de clubes se houvesse uma regulamentação. E você que está mais por dentro de toda essa questão, tem um trânsito maior entre todas essas partes, você acha que hoje há alguma abertura dessas partes para eles poderem sentar e conversar sobre isso, ou ainda está tudo muito fechado? Ninguém quer nem saber de conversar. Quando a gente fala confederação e federação, né, a gente tem algumas palavras que no Brasil acabaram tomando alguma carga negativa, né? Então, por conta dos vários escândalos de corrupção em federações esportivas, e outra palavra, né, outro tipo de associação que tomou um conteúdo negativo, sindicatos, por exemplo, hoje tem uma conotação muito negativa no Brasil, e isso é um preconceito. Uma confederação pode ter ali governança, compliance e tudo mais. Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter. No entanto, quando a gente fala dessas confederações que já estão trabalhando no Brasil com o esporte eletrônico, eu acredito que não existe uma abertura por parte do mercado legítimo, quando a gente fala de publishers, organizadoras de competição, clubes de esporte eletrônico. Não existe nenhuma possibilidade de ter um diálogo, e não deve ter. Eu, Nicolas Bock, acredito que essas confederações nem deveriam existir da forma que existem. Elas não deveriam estar fazendo as coisas que estão fazendo. Então, quando a gente fala de diálogo com essas confederações, zero. Não tem que ter, mesmo. Agora, algum diálogo com outras pessoas, esses clubes, eles têm, esses clubes e empresas, elas têm que começar a ter sim, tá? Então, acredito que essa situação é uma crítica para os dois lados. Uma crítica de um lado que não deveria existir e uma crítica de um lado que deveria estar fazendo alguma coisa.
fica claro que, tipo, que a situação é uma situação bem complicada, né? Não só por aquilo que já existe, mas também pela falta de vontade, digamos assim, entre aspas, né? De querer fazer, das pessoas que já estão no mercado querer fazer algo para mudar a forma como o mercado é hoje, porque a forma como o mercado é hoje já é, tipo, muito, de certa forma, é muito favorável para elas manter tudo como está, né? E acho que pelo que você falou aí, cabe a nós como sociedade, tipo, a parte mais fraca aí dessa parte, que hoje são jogadores, né? Junto com os seus fãs, junto com a ajuda da imprensa, botar essa discussão aí em pauta para tentar fazer com que não as confederações, mas as empresas que hoje controlam o mercado sentem junto com eles e junto com o Estado para a gente definir melhor como tudo como tudo deve rodar daqui para frente, né? Para a gente não acontecer que nem ter outro caso, tipo que nem o do Lupe que você comentou ali, né? Que quando o negócio chega na justiça, que aí desce a marreta porque não tem um entendimento muito claro de tudo aquilo e o juiz faz o que bem entender, né? Exatamente, e você tocou num ponto muito interessante que são os fãs. A gente tem o Código de Defesa ao Consumidor e a gente tem o Código de Defesa ao Consumidor Esportivo, que é o Estatuto do Torcedor. O Estatuto do Torcedor ele serve justamente para dar poderes aos torcedores, né, aos fãs do esporte, de cobrar certas medidas de quem participa do esporte, criminaliza certas práticas que é ruim para o consumidor, como, por exemplo, combinação de resultado, né? Porque hoje isso não seria punido criminalmente, por exemplo, se a gente não considerar o esporte eletrônico esporte. E assina embaixo de tudo que você falou, e acho que é isso, não tem para onde fugir. Se as empresas não querem uma intervenção do Estado, então que elas façam o mínimo para o Estado não chegar lá, né? Então, que não haja mais mortes, né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode pedir. Não haja mais mortes, não haja mais abusos trabalhistas, né? Que tragam os atletas para negociar. Porque, cara, se a gente analisa, por exemplo, a associação esportiva, aliás, não é nem associação, né? Se a gente analisa o esporte estadunidense, quando a LCS, né, a competição de League of Legends lá nos Estados Unidos, se tornou franquia, você tem a própria Riot Games falando assim, beleza, a gente vai se tornar franquia, então jogadores, a gente vai ajudar vocês a se organizarem, porque a gente precisa que vocês sentem na mesa para negociar com a gente. Quando chegou aqui no Brasil, não. Quando chegou aqui no Brasil, o que aconteceu foi, quem vai tomar as decisões da liga? Vai ser um comitê dos clubes e da desenvolvedora. E os atletas? Pô, se os atletas quiserem participar, a gente vai dar abertura, mas é eles que têm que se organizar ali, a gente não... Né? Então, você tem essa abstenção de querer negociar com os jogadores, porque é o que sempre se fez no Brasil. E quando a gente estuda toda a parte de gestão esportiva, tratar o esporte como negócio e tudo mais, é absolutamente o contrário que se é pregado, né? E aí, se o Estado entra não por iniciativa privada, mas por iniciativa estatal, aí a gente pode ter problemas maiores do que se previa antes, né? Do que se isso está sendo feito por confederações e tudo mais. Então a gente precisa de realmente esse pessoal que está dentro se mexer e esse pessoal que são confederações vazar. Acho que é isso. Muito obrigado aí, Nico, pela participação aí no Opinião sobre Games. Tem algum contato que você quer deixar? Algum jabá que você quer fazer de alguma coisa? Fica à vontade, esse espaço aí é seu agora. Vamos lá, então minhas redes sociais são todas @goodgamenico, Nico com K. Então, eu tenho Instagram, Facebook, Twitch TV, YouTube. Já tem um vídeo lá, tem o meu vídeo quando eu palestrei no Congresso Federal, falando sobre regulamentação de games, o básico sobre tudo isso. Então, quem quiser se aprofundar já tem um conteúdo lá. E sempre vou postando análises de processos que acontecem no esporte. Aconteceu recentemente um caso em que a Riot perdeu um processo contra um jogador que havia sido banido e foi condenado a restituir as skins dele. Então a gente faz umas análises ali desses tipos de processo. Então
segue lá. A gente tem muito... Meus outros projetos eu tudo coloco lá. A gente eu tô conseguindo incluir esporte eletrônico em algumas pós-graduação de direito esportivo. Então, quem também for da área do direito, tiver interesse em algum tipo de curso como esse, vai ser super bem-vindo também. Acho que é isso. Então, valeu, Nico, mais uma vez, obrigado pela participação. E agora vamos voltar para o ao vivo. É isso aí, galera. Vocês ouviram aí a entrevista com o Nico, né? Ele falou bastante sobre a questão aí do esporte, da regulamentação e tal. E agora, nesse final de programa, eu queria convidar aqui para o nosso programa o Vitor Frascarelli, que é quem escreveu a matéria na The Sports Observer, que levou a toda essa entrevista, né? O Vitor... Obrigado aí por participar aí do programa, seja bem-vindo ao Opinião sobre Games mais uma vez, né? Que quem assistiu, quem acompanha a gente há mais tempo, sabe que o Vitor já teve um episódio aqui com a gente, né? Olá, obrigado, Noia, obrigado, João, obrigado, Maurício, por abrirem esse espaço aqui mais uma vez. Parabéns pelo programa. E, poxa, estou aqui para responder qualquer dúvida ou qualquer outro desdobramento que vocês tenham a partir daquela matéria lá. Que o Nico, ele foi uma fonte minha, me ajudou demais a entender todo o panorama e é excelente que vocês falaram com ele também. Valeu, Vitor. E acho que o negócio que você queria vir aqui também que você tinha comentado comigo fora daqui, que você queria se posicionar também sobre o assunto, né? Que na sua matéria você tentou fazer uma matéria bem isenta, né? Sem se posicionar, você não deu a sua opinião sobre o que está acontecendo, né? E sim. Agora, na opinião sobre games, você vem aqui justamente para dar a sua opinião, né? Tipo, tá no nome. Se você não vem aqui para dar a sua opinião, não sei o que você tá falando aqui. E ainda me prometeram que eu vou tocar viola, hein? Caramba. Tenho que bater. Outra vez que eu vim aqui, eu vim como o Vitor, o cara que tava jogando Ancestors, e é nóis. Aqui eu tô como um repórter da Sports Observer, então eu tenho que segurar um pouco as coisas. Aliás, antes de você dar a sua opinião, conta um pouco sobre como você ficou sabendo dessa disputa que está rolando, tipo, bem nos bastidores, até pelo fato de os jogadores, as equipes estarem meio que ignorando, né, todo esse processo. Sim, como eu comecei, foi alguns meses atrás, quando uma outra confederação, que se chama CBGE, ela fez um negócio e começou com como é que é o nome? Escritório lá no Allianz Parque. E aí eu escrevi sobre isso, aí quando eu tava conversando com a galera da CBGE, eu falei assim, ok, tem alguma coisa estranha aqui. E eu fui atrás da parte privada e eu fui exatamente numa pessoa que é chave nisso. Mas aí foi sorte mesmo, né? Foi um contato que eu tinha. E aí ele me contou tudo que tá se desdobrando e tudo mais, e eu falei assim, puxa, eu preciso fazer uma coisa mais aprofundada sobre isso. Passaram-se os meses, e aí a gente ficou sabendo que estão passando essas leis no âmbito estadual, né? Porque quando eu conversei alguns meses atrás, me contaram da história de 2019, quando eu ainda não trabalhava no Sports Observer, curtia esportes, curtia games, mas não estava por dentro de todos esses meandros. E aí eu falei assim, vai investigar isso. Eu falei assim, eu vou investigar muito mesmo. Eu fui falar, inclusive, com a CBDEL, que é a propositiva da lei. E aí, cara, aí já começa a entrar a minha opinião, que foi uma coisa que eu conversei com o Daniel Cossi, que é o presidente da CBDEL, que é o que o Nico falou, essas confederações não poderiam existir, não teria que ter diálogo com elas, e aí é o que eu digo, cara, mas é essa galera que tá colocando a lei lá, é essa lei que tá passando. Então, ou você vai lá e bate de frente com isso, primeiro, é o seu primeiro negócio, não ficar esperando, porque o Daniel Cossi e a CBDEL, eles não vão parar, pelo que eu entendi, pelo que eu tô entendendo, eles vão continuar lá, então é o seguinte, tem que ultrapassar isso aí, se o mercado privado quiser se estruturar, e aí tudo que o Nico falou já resume bem todo o contexto disso aí, o pessoal tem que agir, o pessoal da parte privada tem que agir, e é nessa falta de ação que eu já falei, inclusive, quando eu estava sendo repórter da Sports Observer, eu converso bastante com diretorias, com pessoas influentes do mercado,
E aí eu falo para eles, eu falo assim, cara, se vocês não forem lá fazer uma coisa que encaixe no mundo que está rolando, no que os esportes precisam, vai ficar na mão de quem não está envolvido nisso aí e vai dar cagada. É o que o Nico falou também, uma hora o Estado intervém, ou uma hora alguma coisa passa. Eu acho que é isso que a gente precisa falar. O mercado que cresce, uma hora ou outra, ele vai ser regulamentado. Uma hora ou outra, o governo vai olhar para aquilo lá e falar assim, ok, o que está acontecendo aqui? E aí, se você não for lá e tomou atitudes e tomou precauções, falou assim, uma das pessoas que eu falei falou assim, é muito difícil a gente fazer, porque cada empresa tem que ser independente para explorar a sua IP, né, sua propriedade intelectual, do modo que melhor pensado, que melhor quiser. E aí que tá o caso. Então passa lá uma lei de esportes falando que as IPs vão ser preservadas e ter autonomia sobre isso, garantindo isso, garanta isso. Porque senão alguém vai passar alguma coisa, e aí, no caso agora é a CBDEL que está passando, já passou em alguns estados, inclusive, não vou ter a lista exata de quais estados passou, até porque é muito difícil acompanhar isso. Não tem um boletim que sai todos os dias, foram aprovadas essas leis em todos esses estados, ou eu posso pesquisar em que estados foram aprovados. Não tem como, não é um jeito fácil de a gente acompanhar isso. Por isso que é tão perigoso também, porque tem coisas passando que a gente... Por exemplo, no Ceará, por causa da pandemia, foi adiado, mas aí tinha um pacotão de leis e essa aí tava no meio. E aí o governador foi lá e sancionou. Tipo, mano, o cara nem sabia o que estava acontecendo. Você acha que eles discutiam de esportes? Foda-se, ele sancionou um pacotão lá e foi. E aí, e é por isso que eu condeno que fiquem parados. Aparentemente, pela movimentação que eu vejo nos bastidores, a matéria surtiu efeito, o pessoal realmente tá começando a se mexer e para fazer, não, nós vamos fazer um negócio forte, nós vamos começar realmente a falar nesse âmbito. E do outro lado, nós temos a CBDEL, que é basicamente o que aconteceu, assim, de um modo muito simplista, quero fazer isso aqui. Aí ele vira para a galera que já está no privado, que está produzindo esportes, as donas das produtoras, publishers, fala, e aí, vamos conversar? A galera fala, confederação? Não. E aí ele fala assim, foda-se, vou fazer do mesmo jeito. Entendeu? Aí, cara, o cara vai sem prestígio, sem suporte, sem orientação por parte das produtoras. Querer passar a lei também... Cara, não tem como isso. Tem que... mas eles que não quiseram conversar. Não interessa, cara. Você não pode fazer isso com um mundo que não é seu. Tá ligado? Você vai... Ele... não, vou fazer assim mesmo. E é isso. E foi. E aí tá aí passando as leis. Por isso que eu acho que na hora que ele chamou para conversar... pode falar assim, não, nós não queremos conversar com... Essa não é uma ideia boa, nós não queremos. E aí já fala assim, ok, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí fala assim, putz, mas aí a gente não trabalha, aí a gente tem que se dedicar muito a isso. Cara, é a subsistência do meio que você vive, porque se você não fizer, alguém vai fazer. Então é um investimento no futuro, você gastar um tempo nisso aí. Tem uma outra coisa que eu queria falar. Às vezes me parece, tipo, dessa galera que fala assim, não quero me envolver, não quero conversar com o governo, não quero fazer esse tipo de coisa. Eu acho que é exatamente esse tipo de atitude que colocou a gente no momento que a gente está agora, político, do Brasil, tá ligado? Quando a galera, não quero falar, não gosto de política, não quero fazer política. Elegeram um cara que não sabe fazer política, que é o Bolsonaro, falando bem claramente, achando que, é diferente de tudo isso que tá aí. Não é assim, isso aqui é a nossa bolha e acabou. Se você quer manter os esportes num patamar pequeno, assim, talvez você consiga fazer isso. Mas se você quer expandir, os esportes estão expandindo, estão atraindo atenção, estão atraindo investimentos, estão atraindo coisas, caso, uma hora isso aí vai ter que se envolver. E é aí que eu acho que o pessoal... e aí inclui-se Riot Games, inclui-se produtoras como a BBL, pecaram. Tem que estar lá e debater. E quando existe um convite para você ir, por exemplo, numa assembleia de deputados, vai lá, cara, porque é a sua oportunidade de você educar essa galera. Senão alguém chega uma lei dessa aí e a galera não tá educada sobre isso.
não sabe, sabe? E essa é a minha opinião, a minha posição sobre tudo que está acontecendo. Assim. Esse é um tema extremamente complexo, né? Acho que a gente aqui está pincelando o tema, né, praticamente, porque são muitas ramificações que isso tem, né? Esportes, como o Vitor falou, é um negócio que está crescendo muito hoje no Brasil e óbvio, Não, né, e como envolve dinheiro, né, cara? Precisa ter muito emprego, dinheiro, precisa ter regulamentação, cara. Não adianta fugir disso, cara. Não tem como, sabe? Você fugir disso. Sim. É o que é isso aí, uma hora vai ter, cara. E aí fala assim, poxa, mas político, é difícil negociar com político, porque é sempre o toma lá da cá, não sei o quê. Por exemplo, o Daniel Cossi da CBDEL, um dos escândalos da CBDEL, né? Inclusive ele se defende disso falando assim que o cara fazia coisas de esporte, então como ele se aproximou do senador que redigiu a lei junto com ele e propôs o Senado, ele descobriu que o filho do cara também mexia com esportes e chamou o cara para ser um vice-presidente. Se isso foi um tal lá da cá ou não foi, o Daniel Cossi, a gente não sabe, o Daniel Cossi disse que, pô, o cara só porque ele é filho do senador, eu não posso chamar ele. É que fica meio estranho, né? Tipo, o senador que você está se aliando para passar a lei, você dá um cargo pro filho, né? E às vezes fica esse negócio assim, pô, aí entra no como é que é o nome? No currículo do cara, né? Parece uma troca de favor. Só que, ao mesmo tempo, é o que eu falo assim, tipo, como é que a gente vai falar com o deputado? Como é que a gente vai pegar se a gente não tem o que dar em troca? Cara, ter eleição, deputado quer ser eleito, tá ligado? Vamos partir desse princípio, quer ser eleito. Se você pega um cara assim, ó, seja nosso aliado, seja aliado dessa causa, porque você vai ter, olha o público que a parte de esportes tem, olha o público que você pode atingir, sendo um suportador da nossa causa, né? E aí ele lá dentro, o deputado, faz o lobby dele, né? Pô, você me ajuda nesse projeto aqui, eu te ajudo nesse outro, tá ligado? Tipo, sei lá, aí é a parte da política que eu realmente muito mais detalhista e dentro de muitos outros meandros que eu não vou saber falar. O que não pode quando ele falou, o que fizeram? Não fizeram nada. E aí, a hora que descobriram, já tava no Senado, cara, já tava sendo votado, tá ligado? Isso é muito perigoso mesmo, porque apesar de dizerem, diz o Daniel Cossi, o próprio propositor dessa lei, que se passar nada vai acontecer, é só ignorar ela, que continua do mesmo jeito, eu acho que sim, é verdade que abre brechas para outras coisas, tá? Então, mesmo que isso aconteça, e aí, velho, já pensou se é mas já pensou se é uma outra lei que é realmente restritiva pra caramba, assim, que poderia acabar e subjugar todas as organizadoras de esportes? E aí ia chegar lá e vai que não passa, que não, como o Nico falou, os caras não descobrem que isso tá passando. E vai, tá ligado? Uhum. É perigoso, então tem que se mexer, precisa se mexer. E eu fico feliz de ter feito essa matéria aí que, poxa, eu vejo que a galera realmente sentiu, assim, falou assim, tá bom, ok, tá na hora de a gente fazer alguma coisa. Precisa acordar, né? Acho que infelizmente a gente não vai poder falar aprofundar muito mais sobre isso, porque o nosso tempo está chegando ao fim, mas quem quiser pode conversar com a Orelha nas redes sociais. Orelha, como que o pessoal acha você nas redes sociais? As minhas redes sociais, no Twitter e no Instagram, são Vitão Frasca, Vitão, você já sabe, sem o tio no ar. E também, deixa eu fazer uma jabazinha aqui do meu trabalho, né? Sim, poxa, pode fazer isso, jabá. Eu sou o repórter do The Esports Observer, ele é hoje o principal, eu digo que é principal porque ele ganhou um prêmio no ano passado sobre isso, né? Website de notícias business dos esportes. Então, é esportsobserver.com, para você saber desse caso e de muitos outros, não só do Brasil, mas do mundo todo, você acesse lá o Esports Observer. E o meu nome tá errado nisso aí, eu sou o Victor Frascarelli. Hein? Olha só, hein? Ô, Esse cara Victor, esse cara parabéns. escreve assim. Aproveitar, parabéns pela reportagem, ficou bem legal mesmo. E só para deixar claro, a gente é tudo pé de macaco em esportes, a gente não manja nada mesmo, então por isso que a gente trouxe uma entrevista muito completa e um convidado gabaritado como você, né? Mas é a última vez que eu puxo seu saco ao vivo. Valeu, gente. Ao vivaço, hein? Puxando Valeu, saco, gente. Obrigado, hein? Obrigado. É isso aí, galera. Esse foi o Opinião sobre Games. Se quiser ouvir a gente
A gente está no YouTube, a gente está em podcast, só procurar ali no Spotify. E toda sexta-feira, às 9 da noite, a gente está aqui na Rede Contínua, né? Então, galera, esse foi o nosso programa de hoje. Semana que vem a gente está de volta com mais opiniões sobre videogames. Um beijo para vocês e até a próxima. Falou, galera. Boa noite. Valeu!